Eu disse outro dia a quem me perguntava quais eram os meus títulos, o Paulo Sérgio disse: eu sou um rábula melhorado. O que é um rábula? É aquele que se dedica às primeiras letras do direito e que faz de conta que sabe alguma coisa, mas faz de conta tão bem que todo mundo acredita que a fábula é uma verdade. Porque hoje, com imensa sinceridade e franqueza, o Paulo Sérgio deve dizer a vocês que não estuda mais. Eu não abro um livro de direito há uns 10 anos. Em primeiro lugar, porque é difícil alguém ser original. Uns copiam os outros. Melhor ou pior. Quem copia bem se transforma num doutrinador. Quem copia mal se transforma num repetidor. Há 48 ou 50 anos atrás, pela primeira e única vez na vida, porque a próxima, com certeza, há de ser daquela em que os velhos não se levantam mais, mas pela primeira vez na minha vida eu fiquei doente. E o leito me segurou durante 40 dias ou 50 dias. E dizem que a criatura deve fazer um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. E o Paulo Sérgio, jovem como vocês, queria escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. 40 dias depois, o Paulo Sérgio se levantou da cama e havia escrito um livro. Que aqui entre nós era uma bosta. Mas tinha um manuscrito. Então, a primeira premissa estaria cumprida. Havia umas 200 páginas manuscritas. Era preciso encontrar alguém que as imprimisse. Havia um estagiário, sempre há um estagiário, que é o carregador dos instrumentos do médico e aquele que leva as pancadas do mais velho quando é preciso endereçar alguma coisa aos juízes. Havia um estagiário. Naquela época não havia estagiário, eram os solicitadores acadêmicos. Quem passava a nossa carta de alforria para podermos peticionar parcialmente no tribunal era o presidente da corte. A ordem não tinha nada a ver com aquilo. E o rapaz era o solicitador acadêmico do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio se levantou da cama, ainda esmaecido, com aqueles alfarrábios na mão. Disse: olha, você faz um favor para mim, datilografa isso. Não havia computador. Era uma máquina de escrever muito vagabunda. E o rapazinho disse: bem, mas doutor, o senhor não me paga há 3 meses? E quer que eu datilografe? Não, eu lhe dou coautoria. E o jovem ficou entusiasmado, datilografou o livro e 90 ou 120 dias depois havia na praça um livreto chamado Tóxicos, que era um monte de coisas que eu havia inventado porque não tinha tempo de estudar. Com tanta vergonha o Paulo Sérgio ficou e começou a pesquisar nas livrarias a ver se achava alguma daquelas obras para rasgá-la e queimá-la, porque havia um monte de bobagem ali. Acontece que uns tempos depois, um nosso companheiro, cujo nome o Paulo Sérgio, por descrição, não vai repetir, que precisava titular-se no sentido de se registrar no Ministério da Educação e Cultura como um doutrinador vetusto, e contratou um ghostwriter para escrever um livro, que seria a obra com a qual ele se titularia no Ministério da Educação.
O outro, preguiçosamente, também não quis estudar, porque, na verdade, estava ganhando um pouco para repetir as coisas. Foi aos livros, encontrou o livreto do Paulo Sérgio e copiou 20 páginas de bobagens. Copiou as 20 páginas, mas não deu o nome do autor. Aquelas bobagens, uns anos depois, viraram doutrina. E eu tive a honra de ser citado muitas e muitas vezes por dogmatas muito bem postos na ciência do direito penal, como se fosse um prelecionador de belas imagens da doutrina do direito penal. De lá para cá, eu me desorientei um pouco na chamada ciência do direito, no sentido da ensinança, porque é muito difícil hoje nós conseguirmos transmitir ao mais moço um pedaço criativo de qualquer tipo de ciência que não seja a ciência exata. Então, a solução que nós temos é a clonagem, é a cópia. O estudante gosta, os livros são mais grossos, têm capas mais bonitas, e, na verdade, é aquilo que o estudante está a ler hoje, é aquilo que ele poderia ter lido há 40 anos atrás, com uma roupagem diferente. É a diferença entre um bordel e um salão de baile de primeira natureza, mas é tudo a mesma coisa. A mulher é a mesma. Dentro dessa perspectiva, eu devo dizer a vocês que eu prefiro hoje inventar. Porque você ter condição de imaginar, de fabular ou de inventar, me parece muito mais ético, muito mais agradável, muito mais autêntico do que copiar alguém que já copiou o outro, que já copiou um terceiro, um quarto, e assim por diante, até os albores da humanidade. Outro dia eu acordei, meu caro conselheiro, e estava a ler uma obra de Sigmund Freud, pai da psicanálise, nós sabemos tudo, ou a maioria das coisas sobre ele. E Freud cuidava da psique humana dentro do ego, superego, id, coisa que a nossa faxineira, se nós perguntarmos o que é ego, superego e id, ela é capaz de saber. Se não souber, ela vai inventar, e vai inventar razoavelmente, porque Freud é o pai da humanidade no século passado e no começo do século XX, século antepassado. E nos deixou ainda lições muito grandes sobre a natureza do funcionamento da mente humana. E eu achei uma semelhança incrível, meu caro conselheiro, entre ego, superego, id, entre aquilo que os professores de vocês, se formados ainda não estiverem, devem ter ensinado sobre a teoria do crime, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Percebam bem a semelhança, a sintonia entre ego, superego, id, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. E, com um susto muito grande, meu caro doutor Maurício, me lembrei de que o velho professor Miguel Reale, que é por todos nós honrado, estimadíssimo, um dos maiores juristas que o Brasil teve e tem, escreveu uma teoria em que ele examina o direito fato, valor e norma. Percebam o entrelaçamento entre o ego, o superego e id de Sigmund Freud, que foi buscar isso na antiguidade greco-romana, entre a teoria do crime, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, e aquilo que o professor Miguel Reale inventou, fato, valor e norma. No fundo,
é tudo a mesma coisa. Só que nós não temos vagar suficiente para sabermos que no campo da ciência do pensamento nada se cria, tudo se transforma. No fim, é a mesma coisa sempre. O nosso criador e o nosso tomador de imagens para a televisão perguntou a este advogado agora há pouco, numa entrevista muito sintética, qual seria o mote da nossa palestra. E repetia ele o que tenho dito, que eu estou um pouco destrinçado do direito penal. A minha curiosidade hoje se destina ou resvala com muita assiduidade naquilo que se passa na mente do ser humano. O direito em si, para o Paulo Sérgio agora, na atualidade, não significa muita coisa. O que vem à mente deste velho advogado não é como o direito se faz, mas como a ciência jurídica, percebam bem, se forma dentro do cérebro ou na mente do ser humano. Vocês, quando abrem o Código de Processo Civil, veem dezenas e centenas de artigos no sentido de pressupostos, de fatos, de consequências, de exames, de formulários diversos, e no fim de tudo, a grande questão é saber como aquilo foi gerado na mente do ser humano no sentido de se transformar na legislação positiva. Como nós geramos esses pormenores todos, a ponto de entendermos, por exemplo, que, dando um exemplo atual e muito discutido, a não ser um exemplo meio draconiano, no sentido de que pessoas do mesmo sexo podem casar-se. No meu tempo de jovem, isto seria uma geratriz absurda. Hoje é alguma coisa que constitui um pressuposto com uma eticidade tão profunda que aquele que combater tal pressuposto pode, inclusive, ser processado criminalmente por injúria, por calúnia ou por difamação. Como é que esta legitimação do casamento chamado casamento gay se formou dentro da mente humana, a ponto de se transformar num pressuposto básico de tal natureza que o Supremo Tribunal Federal já emitiu sobre isto um conceito definitivo. Como nós chegamos a esta conclusão que no tempo em que o Paulo Sérgio era jovem moço, constituía uma base até, de certa forma, repulsiva. Como nós chegamos a isto? Nós chegamos em função do exame do direito em si, ou nós chegamos em função do exame que vem da própria ciência, já então não do direito, mas sim da ciência da medicina e da psicologia, no sentido de entender que o ser humano é muito mais do que aquilo que ele parece ser, ou no sentido de perceber que nós somos uma máquina de tal forma complexa e complicada que
o nosso comportamento precisa ser examinado além da ciência jurídica e muito mais além da ciência jurídica, porque adiante, à margem ou paralelamente a isso tudo, nós somos um conjunto mecânico especialmente formado, e tal forma é a nossa formulação corporal, que dizem que nós somos a máquina mais perfeita que Deus ou uma criatura análoga já produziu. Se nós pensarmos que o Paulo Sérgio está aqui com esse rosto enfarruscado, com essa cara já meio engelhada, já pertencendo àquilo que se diz a terceira idade, talvez a quarta, quem sabe a quinta idade, pelo peso que carrega na consciência e pelos pecados que traz, com 75 anos de vida sacrificada. Se nós tomarmos o Paulo Sérgio como um exemplo, nós estaremos a examinar uma máquina, uma instrumentação muito diferente daquela representada pelo Luiz Flávio Borges Durso, que está ali no fundo a nos examinar, e que é, sim, um instrumental preparado para o sucesso em que nós o temos e para o qual nós prognosticamos uma vida cheia de êxitos a tempo útil da vida deste velho advogado, se Deus quiser. E quando o Paulo Sérgio se deu como exemplo, procurando chegar aqui mais ou menos bem posto, com o colarinho bem castoado, uma gravata adequada, segundo lhe pareceu melhor, com o cabelo mais ou menos penteado, fazendo força para se apresentar bem, estava a tentar com o seu interior, com o seu espírito, com aquilo que vocês chamam de alma, preparar o seu instrumental no sentido de que vocês o aceitassem bem. Às vezes, o Paulo Sérgio passa por uma espécie de estranhamento, coisa que acontece de vez em quando, acredito eu, a qualquer de nós, com muito mais raridade naqueles que são mais equilibrados e com um pouco mais de aspecto satisfativo naqueles que menos estáveis se põem dentro desse composto biopsíquico que se consegue classificar como se fosse vida. Esse estranhamento, ele bifurca o ser humano. Ele se transforma em dois. E às vezes o Paulo Sérgio tem a sensação de que ele está à margem a se olhar enquanto ele, Paulo Sérgio, começa a falar. E é uma sensação que nós temos de vez em quando, não sei se já passaram por isso, mas isso está acontecendo com o Paulo Sérgio com uma certa dose de frequência. Para dizer a vocês, e para voltar ao tema principal, que o direito nada mais é do que um conjunto de circunstâncias que aproxima o momento externo à sensação que a comunidade tem no sentido de que alguma coisa na convivência social precisa ser modificada. Vocês vão de pensar que o raciocínio é difícil. Não. O raciocínio é muito simples e pode ser exemplificado numa acepção recentíssima. O prefeito de São Paulo determinou, há uma lei municipal que determina que a partir de uma certa época nós, com os nossos automóveis, não podemos achegar-nos às faixas limitadoras, porque se e quando fizermos seremos punidos. Isto significa
que toda a comunidade memoriza o fato de que, a partir de um certo tempo, o direito que foi criado por uma necessidade de caráter social, há de exigir que nós nos comportemos de determinada forma, sob pena de sermos castigados. Dentro desse aspecto, nós entramos outra vez numa problemática que nem mais é jurídica, é uma problemática de caráter biopsíquico. Como o conjunto de circunstâncias extracorporais ou de caráter comunitário pode influir de tal forma na nossa maneira de pensar que esse conjunto de circunstâncias há de criar, sim, aquilo que nós chamamos de direito vigente, ou de norma escrita, ou de norma cogente, ou de norma a ser imperativa no momento próximo. E vocês vão dizer, o Paulo Sérgio está outra vez praticando um raciocínio absolutamente anômalo e divorciado daquilo que constituiria o pressuposto da palestra de hoje, ou seja, a fabulação dos direitos e garantias individuais. O que tem essa coerção de caráter social a ver com as garantias individuais? Eu iria mais longe e diria o seguinte: o que tem esse conjunto todo de circunstâncias a ver com o nosso comportamento biopsíquico, ou seja, a forma pela qual nós examinamos a maneira dentro da qual o Estado interfere no nosso comportamento individual a tal ponto que nos dá a possibilidade de agir dentro de determinados limites, sob pena da sanção, que é a sanção primária da vida humana, que é o castigo, a punição ou a gratificação. Dentro desse preceito, eu já não estou mais falando na ciência do direito, eu estou falando, sim, no nosso comportamento corporal em função das entidades que revoluteiam e que são, na verdade, as coerções de natureza comunitária, de natureza social. E daí vem uma indagação também ligada àquilo que nós entendemos como garantias e direitos individuais. A indagação que vem é a seguinte: como nós reagimos frente a essa exigência que a comunidade tem no sentido de que nós nos comportemos a ponto de não levarmos o nosso comportamento além dos limites que o prefeito Kassab, por exemplo, traçou para nós. Como a nossa entidade biopsíquica, ou seja, como o Paulo Sérgio, como criatura, composta, segundo os socráticos, de corpo e alma, ou composta, segundo os positivistas, de 100 bilhões de neurônios, que é aproximadamente aquilo que nós temos no nosso cérebro, e fazemos força para que não nos inflame de tal forma que nós percamos o equilíbrio psíquico. Como o Paulo Sérgio há de se comportar frente a essa exigência do prefeito Kassab, no sentido de que nós não devemos ultrapassar os limites daquela linha que o Executivo montou para disciplinar as relações entre os que dirigem veículos automotores e aqueles que pretendem ultrapassar as ruas, as esquinas e os terrenos circunvizinhos. Qual é o fenômeno que interliga os nossos direitos e garantias assegurados em lei e o ataque que outro pedaço da corporação faz à nossa maneira de estar no mundo, carregando, dentro do nosso equilíbrio biopsíquico, carregando
o nosso corpo. Eu volto a afirmar que de vez em quando eu sinto uma espécie de diferença ou separação entre aquilo que nós chamamos de corpo, que quer se comportar de determinada forma, e o nosso espírito, que nos limita a ponto de que o nosso corpo não nos leve a comportamentos diferentes daquele que a norma vigente exige de nós. Eu fiz uma mostra, uma exposição de desenhos semana passada, e o desenho que não era o mais bonito, mas que talvez fosse aquele que mais me impressionou, foi o retrato de Dorian Gray. Vocês conhecem a história? Conhecem o filme? Se filme não viram, já leram o livro correspondente ao retrato de Dorian Gray? A criatura se olha no espelho e vai envelhecendo e vai modificando, e aquela criatura que está no espelho é outra, é diferente daquela que se olha, e a partir de um determinado momento o ser humano olha no espelho e vê uma pessoa que já não é mais aquela que está a se olhar no espelho. Então Dorian Gray pergunta, ou se pergunta, quem está nesse espelho? Sou eu ou é o outro? O Paulo Sérgio diz isso para estabelecer a diferença entre a norma vigente e o comportamento, ou seja, entre aquilo que o corpo quer e aquilo que o chamado espírito determina que o corpo faça ou deixe de fazer. E por que que isto é válido dentro do exemplo básico, rústico, rude até, de o prefeito Kassab estar a limitar a travessia dos automóveis aquém ou além da faixa estabelecida para os pedestres? Isso é muito importante. Eu estou falando em direito. Isso é muito importante. Porque quando Paulo Sérgio se aproxima daquela linha limítrofe e lhe vem à consciência toda a coerção de caráter externo, formal ou social, que o obriga e lhe exige que não ultrapasse aquele pedaço de linha branca estabelecido no solo, ou no chão, ou no macadame, aquela proibição interage dentro do chamado espírito do Paulo Sérgio, gerando um turbilhão de pressupostos absolutamente contraditórios. Porque na medida em que a pressão da comunidade exige e quer submeter o Paulo Sérgio, corpo e alma, à exigência que se lhe faz, há uma tortura representada por tendências anímicas, viscerais e até independentes da própria vontade daquela criatura, a tal ponto que, numa determinada hora, o pé que deveria apertar o freio aperta o acelerador, e nós temos então aquilo que se caracteriza como violação a uma norma de conduta, e temos, portanto, a violação ao império que a comunidade impôs a que o Paulo Sérgio, corpo e alma, não ultrapassasse aqueles limites. E vocês dirão, mas que coisa esquisita. Então o Paulo Sérgio está transformando o corpo dele numa máquina, num instrumental? De certa maneira, sim. Nós somos instrumentalizados mecanicamente, enquanto os meus dedos se movimentam, as minhas mãos
esse movimento, o meu corpo se prepara a estabelecer essa comunicação com vocês, e eu olho o presidente elegante, bonito, jovem, diferente deste velho flibusteiro da advocacia criminal, e olho vocês também todos preparados para, inclusive, uma dissensão, doutor Maurício. Enquanto se passa por essa tortura de tentativa de insulação na estabilidade da inteligência para podermos passar a vocês alguma coisa que possa parecer inteligível, então a personalidade se divide, sim. Quando eu era pequeno eu queria ser, não é do tempo de vocês não haviam nascido em grande maioria, Clark Gable. Quem já viu Clark Gable em filme? Dizem que ele era bicha, mas parecia como uma criatura máscula. Depois, mais tarde, eu comecei a admirar a figura do pai de Jane Fonda, Henry Fonda. Era um cavalheiro realmente muito bem parecido. Mais tarde, a figura que me disse melhor era aquele casado com aquela atriz bocuda, Maurício, extremamente sedutora. Tem uma boca enorme. Brad Pitt. Um homem realmente, um rapaz é feliz. Mas o que nós obtivemos é aquilo que nós temos como aspecto externo corporal, não, presidente? Às vezes, o Paulo Sérgio se olha e diz, estou ficando barrigudo, onde se viu uma coisa dessas? Houve tempo em que não era, não é? O cabelo começa a exemplificar uma tonsura atrás. Houve tempo em que não havia essa tonsura, a cabeleira era farta e assim por diante. De tal maneira que se começa a trabalhar muito mais com o cérebro do que com o corpo. E isso nos leva, obviamente, àquilo que diz mais de perto com a nossa palestra de hoje, caro conselheiro, que é exatamente a fabulação. O que é fabular? Fabulação é a capacidade de imaginar. O direito é extremamente imaginativo e o direito é uma obra tremenda de ficção. Nós não vivemos numa realidade jurídica. Nós levamos a nossa existência dentro de um composto de imagens que nós utilizamos para facilitar o nosso relacionamento com o outro. E para que nós consigamos fazer isso, nós precisamos imaginar. Na medida em que nós estamos a conversar, vocês a participar em maior ou menor qualidade de atenção daquilo que o Paulo Sérgio está também fabulando, nós estamos a nos socorrer de milhares e milhares de imagens, como se fossem aqueles quadrinhos dos filmes que vão passando diante ou dentro da câmera. Nós vamos juntando quadros e quadros e quadros e quadros e mais quadros até que nós consigamos fornecer aquilo à nossa mente que possa ser chamado de raciocínio, ou seja, raciocinar. E daí nós vamos chegar àquilo que deve constituir o centro do nosso convívio. Vocês vieram aqui para ver alguém falar sobre direitos e garantias individuais. E vieram aqui esperando que o Paulo Sérgio, ou palestrista, ou coisa que o valha, como vocês queiram chamá-lo, esperando que ele lhes trouxesse
uma série de raciocínios conforme dispositivos postos na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, no Código de Penal Brasileiro e em leis análogas ou semelhantes. É preciso que o Paulo Sérgio diga a vocês que esse exame daquilo que é posto formalmente na lei não impressiona mais aquele que está a raciocinar com vocês, correndo até o risco do sacrifício de um raciocínio posto dentro da estabilidade. Não. Eu não tenho mais uma ligação com a lei, mesmo porque as palavras, depois de postas no código, perdem o sentido original e se modificam de tal maneira que a inteligência do símbolo hoje é diferente da inteligência do símbolo do tempo em que o Código Penal foi promulgado. E posso trazer a vocês um aspecto, que é um aspecto básico. Nós tínhamos lá no Código Penal o conceito de mulher honesta, seduzir mulher virgem, honesta, etc, etc, etc. O conceito de honestidade do Código em 1941 era absolutamente diverso do conceito de honestidade que nós temos hoje sobre mulher. Em virgindade nem mais se fala. Virgindade hoje é absolutamente obsoleta, salvo extravagâncias, que merecem, inclusive, ser colocadas nos nossos aspectos místicos do Google. Mas, de qualquer maneira, o conceito de virgindade, o conceito de mulher honesta, o casamento, a bigamia, o impedimento ao divórcio. O divórcio existe há alguns anos, não existia nos tempos passados e assim por diante. E a própria palavra, o próprio símbolo como tal, muda de contexto ou muda de conceito ou se transforma à medida que o tempo passa. Outro dia chegou um investigador de polícia ao meu escritório, o presidente disse assim: o cagueta me delatou. Eu digo, não é cagueta, meu amigo, é alcagueta. Ele disse, que é isso, Paulo Sérgio? Você está tentando inventar. O português correto é cagueta. E hoje, 2/3 das criaturas versadas em direito, quando vão cuidar dessa coisa espúria, absurda, nojenta, repugnante, que é a delação probatória ou a delação premiada, 2/3 dos nossos juristas falam, ele caguetou e foi premiado. Não. Alcaguetou. E sem trema. Porque depois do acordo Portugal-Brasil, então, as coisas se transformaram de tal maneira que nós não sabemos mais qual é a simbologia, e os vocábulos são símbolos, correto? E qual é a simbologia anômala? O trema, o Brasil não aplica mais o trema, não é obrigatório, mas aqueles 2 pontinhos que são 2 símbolos sagrados, não, presidente, eu gosto do trema, não mais constituem erro ortográfico. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, houve uma sessão do Conselho Seccional da Ordem há 45 ou 48 anos atrás, o doutor Durso não havia nascido ainda. Nós participamos de uma sessão do Conselho Seccional, em que o Conselho Seccional aventou e fixou por decisão normativa que São Paulo era a secção primeira da Ordem dos Advogados do Brasil. Secção, com C
e C cedilha. E isto teve vigência durante 45 anos. Parece que nós modificamos esta nomenclatura sem grande pesquisa no passado. Alguém ligado aí a recursos humanos ou coisa e tal, viu 2 Cs, um C cedilha, e entendeu que por economia deveria colocar um C cedilha só. E hoje nós somos seção, e não secção. Mas em português ortodoxo, secção é parte do todo. E a colocação correta seria exatamente esta, secção, e não seção. Mas de qualquer maneira, vocês percebem que as coisas se modificam de tal natureza que o símbolo gráfico não me interessa mais, não. O Paulo Sérgio prefere partir para esse tipo de abstração, que é imaginária, é fabulação, e que trabalha mais sobre a natureza do pensamento do que provavelmente sobre fatos concretos. Às vezes, o Paulo Sérgio conta uma história e erra por 50 anos. E a criatura diz, você errou, isso não aconteceu em 1950, isso aconteceu em 1950 mais 50 anos. Eu digo, que diferença faz isso na história da humanidade? 50 anos a mais, ou 50 anos a menos, dentro da retrospecção que nós precisamos trabalhar sobre ela, porque a natureza humana se faz sobre o passado, uma projeção sobre o futuro, mas o passado é absolutamente irreal. O passado é absolutamente distorcido da realidade. Quem conta um conto aumenta um ponto. Vamos voltar ao passado, ao tempo da Revolução Francesa, que nos legou as garantias e direitos individuais, não? A Revolução Francesa é o marco primeiro daquilo que hoje faz com que nós censuremos os beleguins que algemam as criaturas com aqueles pendores de aço e amarram as mãos à cintura para evitar que a criatura possa esconder o rosto. Lá atrás, a queda da Bastilha, que é trazida e contada a vocês, envolta no hino nacional francês, que é a Marseillaise, allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. João, acaba. L'étendard sanglante élevé, allons então de la patrie, e assim por diante. Isso foi escrito por um tenente que queria homenagear a igualdade entre os homens após a queda da Bastilha. Sabem vocês quantos presos havia na Bastilha quando a multidão ululante abriu, quebrou os portões e infernizou a vida dos beleguins que estavam lá dentro, todos mutilados, porque aquilo era um prêmio? Havia 8 presos. Um deles era o Marquês de Sade, que foi libertado com os outros 7. Mas a queda da Bastilha nos foi legada de tal maneira que é o Dia Nacional da França. Sabem quantas pessoas foram decapitadas na Praça da Bastilha num dia só? 2.000 pessoas. E essas 2.000 pessoas decapitadas, mais outras centenas com as cabeças cortadas e as línguas ainda balançando nas cabeças cortadas à vista da multidão toda, homens, mulheres, prostitutas, grandes damas, duques, povaréu, bruxas e crianças, as crianças ao lado dos pais, a ver como as cabeças ainda se movimentavam, os olhos mexiam ainda, e aquilo tudo nos legou as garantias individuais e os direitos que fazem parte básica da palestra deste insurgente velho advogado criminal hoje. Uma fantasia.
uma fabulação. À los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Corta a cabeça do duque do Marquês. Decapite Maria Antonieta. Cortem-lhe antes os cabelos, porque Madame Guilhotina, pesando 40 quilos, não tem consistência suficiente para seccionar a cabeça com os cabelos compridos a protegê-la. Que coisa terrível. E nós estamos hoje a falar sobre as garantias e direitos individuais dos cidadãos, e o Paulo Sérgio está começando e terminando a falar a vocês no meio de um mar de sangue. As nossas garantias e direitos individuais foram criados a poder de litros e litros de sangue derramados à porta da Bastilha pela multidão furiosa. E aqueles que nos legaram os direitos e garantias individuais, o Paulo Sérgio vai começar por Danton. Quem fez Danton, um filme famoso, foi aquele que tem um nariz parecido com uma nádega, Gerard Depardieu. Viram como vocês assimilaram imediatamente a imagem que o Paulo Sérgio montou a imaginação? Gerard Depardieu. Gerard Depardieu fez Danton, um filme extraordinário. Perdeu a cabeça. Cortaram a cabeça de Gerard Depardieu. Depardieu, não. Cortaram a cabeça de Danton. Quem cortou a cabeça de Danton, doutor Maurício? Você que é professor de história. Marat era mau. Marat era mau e mulherengo. Conta-se, a história conta, se vocês forem olhar no Google, que é o nosso pai universal hoje, quem matou Danton? Charlotte Corday, que era jacobina. Deveria ser uma mulher e tanto, porque conseguiu entrar nos aposentos, na alcova de Danton. Ele abriu a porta a Charlotte Corday. Dizem que ele estava no banho, coisa nenhuma, estava no banho, porque nenhum homem abre a porta a uma mulher e fica na banheira. Mas a história é esta. Ele estava na banheira, Charlotte chegou e lhe espetou uma faca no ventre enquanto ele estava na banheira. A história é muito mal contada. É fabulação. Mas Marat cortou a cabeça de Danton. Saint-Just, Robespierre e Quejantos se encarregaram também de separar o crânio e o resto do corpo dos insurgentes posteriores. E nós estamos aqui a falar de direitos e garantias individuais fundamentados na Revolução Francesa e na Assembleia Nacional da França. Depois veio Napoleão. E que fez Napoleão? Quem sabe o que fez Napoleão? Extinguiu a Ordem dos Advogados de Paris. Ele tinha horror da nossa classe. E fez exatamente aquilo, ou analogamente aquilo, que os nossos executivos e legisladores estão a fazer hoje com o juizado das pequenas causas penais e com o juizado das pequenas causas cíveis. Tirou os advogados da intermediação. Aquilo complicou de tal forma a vida jurídica francesa que o velho Napoleão Bonaparte chegou um dia, chamou o Barreau, o batonnier francês, e disse: vamos começar isso tudo de novo, porque ninguém se entende mais nesse país. E reabriu a ordem
os advogados. O que me faz lembrar a vocês, dentro dessa fabulação que já está a se encerrar, que já os advogados vão ser convocados outra vez, obrigatoriamente, nas chamadas jurisdições de pequenas causas civis. Porque o contato direto entre o povo e aqueles conciliadores, a maioria analfabeta, não está chegando a lugar algum. A semelhança do que aconteceu na velha França. Isto para nós ficarmos dentro dessa conjunção